A paz do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa querida Escola Bíblica Dominical. E hoje, dando prosseguimento aos estudos do terceiro trimestre de 2021, aqui na classe dos jovens. Estamos estudando nesse trimestre, meus amados, o tema Vigilância, Justiça e o Culto a Deus. Um chamado para a igreja nos escritos dos profetas menores. E hoje vamos estudar a lição de número 3, que tem aí por data 18 de julho de 2021, e o título da lição, Joel, o poder do Espírito Santo nos últimos dias. Então hoje vamos falar a respeito do profeta Joel, um dos profetas menores que são aqui citados pela Bíblia. E Joel iniciou, a sua pregação aí a partir do anúncio de que alguns desastres naturais viriam. Praga de gafanhotos, que estavam vindo ali do deserto, seca, fome, incêndios, invasões militares e desastres nos céus. A terra, outrora dada aí pelo Senhor, seria ferida com uma devastação jamais vista. Os desastres eram uma forma aí de punição pelos pecados. O profeta Joel revela ali ao povo os acontecimentos futuros e também o que eles deveriam fazer para que as catástrofes não os atingissem ali de modo terrível. Somente, queridos, um arrependimento sincero e verdadeiro poderia fazer com que o povo de Deus escapasse de um terrível juízo. Queridos, que jamais aí venhamos nos esquecermos, dos ensinamentos aqui do profeta Joel. Deus é santo e pune o pecado com justiça. Contudo, Deus é bondoso e misericordioso e capaz aí de liberar o perdão diante de um arrependimento sincero. O profeta Joel também nos mostra que a bênção espiritual vem acompanhada de bênção material e ambas são ativadas pelo arrependimento sincero. O texto do dia da nossa lição se encontra no livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo 28, que diz assim: E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. A síntese da nossa lição destaca que, mesmo em um contexto de desastre natural e apatia religiosa, Joel profetizou o derramar do Espírito Santo sobre toda a carne. Os objetivos da lição de hoje, queridos, é expor o contexto histórico de calamidade pública apresentado na profecia de Joel, explicar a importância de uma conversão sincera como ato antecipatório ao recebimento do batismo com o Espírito Santo e explanar o cumprimento da profecia de Joel na dispensação da igreja. Joel iniciou a sua pregação a partir de um desastre natural, a praga dos gafanhotos. Enquanto Oséias se apropriou de uma tragédia pessoal para compor a sua mensagem, Joel se utilizou de uma calamidade nacional para escrever as linhas do seu sermão profético. O livro de Joel pode ser dividido em duas partes. Na primeira, há uma descrição histórica da devastação de Judá imposta por uma praga de gafanhotos. Na segunda, o profeta anunciou o juízo divino que viria sobre o povo de Deus, seguido por uma restauração futura sem precedentes. O profeta não ficou limitado às dificuldades do presente, à tragédia natural ou ao indiferentismo religioso, mas transportou sua visão para uma época vindoura e enxergou o derramar do Espírito sobre toda a carne. O ponto 1 da nossa lição, o profeta Joel, e está divididas em 3 subtópicos. O primeiro subtópico, seu nome. O segundo subtópico, para quem Joel profetizou. E o terceiro subtópico, quando profetizou. Então, queridos, aqui em relação
ao período aí exato do ministério profético, né, do profeta Joel, o mais provável e mais aceito aí pelos especialistas é que as suas profecias foram entregues nos primeiros dias do rei Joás, pois não há aí nenhuma referência nem à Babilônia e nem à Síria, ou mesmo sobre a invasão da Síria. E os únicos inimigos que são mencionados aqui no livro são os filisteus e os edomitas. Se ele tivesse aí vivido após o rei Joás, sem dúvida ele teria aí mencionado os sírios entre os inimigos que enumera, né? Uma vez que eles tomaram Jerusalém e levaram imenso despojo de Damasco. A idolatria, né, também não é mencionada aqui no livro do profeta Joel. E os serviços do templo, o sacerdócio e outras instituições da teocracia são representados como florescentes. Tudo isso, então, queridos, aponta para o estado de coisas sob o sumo sacerdote Joiada, pelo qual ali o rei Joás tinha sido colocado no trono e que viveu nos primeiros anos de Joás. Portanto, todas as evidências apontam para Joel, o filho de Petuel, que estava profetizando ali por volta do ano 835 a.C. a 830 a.C., período aí dos primeiros anos do reinado do jovem rei Joás, que subiu ao trono aos 7 anos de idade. Talvez aí o seu ministério tenha perdurado durante todo o reinado do rei Joás, que se estendeu ali de 835 a 796 a.C. Mas o livro de sua profecia compreende apenas o período inicial daquele reinado. Outro fato que podemos depreender sobre ele é que Joel nasceu de uma família de fervorosos adoradores de Jeová, já que o seu nome significa o Senhor é Deus. O ponto 2 da lição, o contexto histórico de sua profecia. O subtópico, o ponto 2, melhor dizendo, está dividido em 3 subtópicos: a praga dos gafanhotos, a indiferença de sua geração e o simbolismo da tragédia. Então, queridos, a principal mensagem de Joel é que Deus julga, e essa mensagem da realidade do juízo divino, conforme aí a orientação do profeta ao povo, não deveria ser esquecida, mas sim recontada às gerações seguintes. Não é à toa, né, que Deus permitiu que essa obra, que inspirada pelo Espírito Santo, ficasse para a posteridade, para que a sua mensagem nunca fosse esquecida e pudesse também repercutir aí durante séculos, despertando vidas. O dia do Senhor, que é citado aí no livro do profeta Joel, é a expressão-chave desse livro. Ela aparece aí pela primeira vez no versículo 15 do primeiro capítulo. E tal expressão se refere tanto ao julgamento divino de forma geral, sendo nesse caso usado para se referir a um julgamento específico, que poderia aí ser tomado como símbolo do grande julgamento final, como também, e na maioria das vezes, né, ao juízo do fim dos tempos, quando aí toda a impiedade será julgada pelo Senhor. Este último e mais recorrente sentido, né, é explorado aí a partir do capítulo 2 do livro do profeta Joel, quando o profeta aí faz claramente referência a acontecimentos que se darão em um futuro mais distante. A descrição do cenário decorrente do julgamento dos gafanhotos é terrível. Por isso, há até quem acredite que essa profecia inicial de Joel sobre essa desolação
não está aí se referindo a uma praga literal, mas a uma nação que se levantaria contra Judá para destruí-la por causa dos seus pecados, o que realmente aconteceria tempos depois. Porém, não parece prudente, essa interpretação à luz do próprio texto. O que parece aí mais claro e coerente é que Joel alude ali a uma praga de gafanhotos, Só que na sequência, ele usa aí esse acontecimento como gancho, como símbolo para um castigo que ocorrerá ainda mais à frente sobre Judá e, por extensão, também como símbolo do dia do juízo de Deus no fim dos tempos. O ponto 3 da lição, o poder do Espírito Santo nos últimos dias. Esse ponto 3 está dividido em três subtópicos. Apelo ao arrependimento, bênçãos materiais e o Espírito Santo nos últimos dias. Então, queridos, a passagem aqui do livro de Joel, que é citada lá pelo apóstolo Pedro, no dia do Pentecostes, conforme está lá em Atos capítulo 2, do versículo 16 ao 21, é puramente escatológica. A expressão dia do Senhor, que é mencionado em Joel capítulo 2, versículo 31, é como se vê ali pelo contexto imediato. Joel capítulo 2, versículo 28 a 31, que é uma referência ao julgamento das nações, ao juízo final de Deus sobre todos os povos. E um dos sinais aí da proximidade do fim dos tempos seria aí, segundo o profeta Joel, o derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne. Essa promessa, conforme as próprias palavras do apóstolo Pedro, começou a ser cumprida a partir daquele dia especial para a igreja em Jerusalém. E seu cumprimento tem se estendido até os nossos dias. Entretanto, queridos, o cumprimento total dessa promessa sobre toda a carne só se dará quando do retorno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É importante frisar ainda que muitas outras passagens do Antigo Testamento aludem a esse derramamento do Espírito Santo, tais como lá em Isaías capítulo 32, do versículo 15 ao 17, e em Ezequiel capítulo 11, do versículo 1, versículo 9 e versículo 20. E o profeta Joel afirma, então, inspirado pelo Espírito Santo, que um dos resultados marcantes do derramamento do Espírito Santo nos últimos dias é a distribuição dos dons espirituais. Como lembra o teólogo Stamps, a manifestação dos dons evidencia a manifestação do Espírito Santo na igreja e, consequentemente, a presença de Deus no meio do seu povo. Algo também a se enfocar aqui é que pessoas aí de todas as nações, de todos os sexos, de todas as faixas etárias e de todas as condições sociais seriam alcançadas e são alcançadas pelo derramamento do Espírito Santo. O profeta Joel fala aí de homens e mulheres, velhos e jovens, servos e livres. Todos teriam a bênção da efusão do Espírito a seu alcance, mas se voltassem as suas vidas totalmente para Deus. A conclusão da lição: Joel fez o registro histórico da praga dos gafanhotos e exortou a sua geração sobre a iminência do juízo divino. No entanto, a promessa da descida do Espírito Santo foi o tema-chave de sua profecia. O livro de Joel nos ensina principalmente a respeito da atualidade das ações do Espírito Santo, pois mediante uma conversão verdadeira, o Consolador será derramado de forma efusiva e sobrenatural sobre todos aqueles que se aproximam de Deus em busca de salvação. Deus abençoe a sua vida e até a próxima lição,
se Deus assim permitir.